Beleza. Então vamos falar agora, a gente falou do levantamento de cargas, cálculo de potência ativa, né, verificando qual que seria o fornecimento de energia, o ramal de entrada, verificamos a parte de demanda. Agora vamos falar da simbologia gráfica. Então, como que a gente representa todas essas cargas que a gente levantou, né? Então, uma vez que a gente fez o levantamento de cargas, a gente começa a representar isso na nossa planta, né? Para depois, quem for executar, saber quais são os pontos onde que eles estão, né? E para a gente poder, de fato, tanto fazer o nosso dimensionamento, verificando a questão das distâncias, dos eletrodutos, dos condutores, quanto também fazer o nosso levantamento de material posteriormente. Então, o que a gente verifica aí da questão da simbologia? Sabendo as quantidades de pontos de luz, tomada e o tipo de fornecimento, o projetista pode dar início ao desenho do projeto elétrico na planta residencial, utilizando-se de uma simbologia gráfica. A ABNT criou em 1989 uma norma referente à simbologia de projetos elétricos, a NBR 5444. Para projetos elétricos, devem ser adotados como base a NBR 5444, né, 5444, além de utilizar diferentes simbologias para representar os equipamentos específicos, desde que estes sejam declarados na legenda. Então, basicamente, a gente tem, né, a NBR 5444 como norteadora para simbologia de projetos elétricos, mas diversas outras simbologias aí que são utilizadas até no mercado. Então, o importante para a gente, né, o principal é o que? Fazer a representação na planta e demonstrar qual que é a utilização ali da simbologia na legenda. Então, essa é uma simbologia que eu costumo até utilizar, né, quando eu estou fazendo o projeto manual, que não é utilizado por software, eu costumo utilizar, então, essa simbologia. Aí, quando eu estou fazendo algum projeto com auxílio de software, aí eu verifico quais que são as bibliotecas que o software possui, né? Então, aí a gente tem as simbologias desde os quadros, dos eletrodutos, dos condutores, tomadas. Então, para cada altura de tomada, a gente tem uma simbologia diferente. Para cada tipo de interruptor, se ele é simples, paralelo, intermediário, a gente também tem um tipo de simbologia. Alguns outros dispositivos que são utilizados para acionamento, né, além de interruptor. Então, você tem elétrico, minuteira, relé de impulso, né? Então, tudo isso aí tem que ser representado na nossa planta elétrica. Observando lá o que a gente, do nosso exemplo, né? Então, todas aquelas cargas lá, o que a gente pode fazer? A representação do da nossa instalação. Então, já começar a representação. Partindo daquela nossa tabela, né, que a gente tem, então, feito o levantamento de cargas, mas pensando na previsão de cargas ali do projetista já, né, o que a gente calculou a potência ativa total, determinou que era bifásico, e também o cálculo da demanda que a gente acabou de realizar. Então, a partir daquelas tabelas, a gente pode representar a nossa instalação elétrica, assim como a gente observa aqui. Então, a gente tem essas circunferências representando os pontos de iluminação, no caso aí, por exemplo, uma iluminação incandescente, 100 watts. Temos os ponto de tomada a altura de 130 centímetros, que seria a tomada média, as tomadas a 200 centímetros seriam as tomadas altas, e as tomadas baixas, que seriam as tomadas a 30 centímetros. Temos ainda os pontos aquilo de iluminação na parede, né, que seriam as arandelas. Temos as tomadas de ar-condicionado, as tomadas dos chuveiros também da torneira aquecida. Então, a partir daquele nosso levantamento de cargas, conhecendo aí as simbologias, tanto a utilizada, né, como norteadora da NBR 5444, quanto outras simbologias diversas, né, fazendo a sua respectiva legenda, a gente pode representar todos esses nossos pontos. Então, notem que aqui eu só representei os pontos de tomada e de iluminação. Ainda não representei os interruptores e também não fiz a divisão de circuito, né? Não coloquei cada tomada representando que circuito que vai estar depois no nosso quadro. Então, isso aqui é o que fica de exemplo aí de simbologia gráfica para o que a gente estava trabalhando.